nós precisamos pensar acerca disso. Eu me lembro de um preletor, de um autor chamado Josh McDowell. Ele é um grande pregador nos Estados Unidos, um apologeta da fé, e ele conta que um dia, num estádio, ele estava lá para pregar para uma multidão, e do lado dele ele tinha o seu menino, a sua criança. E ele contou que, de repente, ele olha para aquele estádio lotado, e o filho dele do lado dele. E achei muito legal, quando ele se ajoelha, abaixa até o nível do seu filho, e ele fala assim: meu filho, você está vendo todas essas pessoas que estão aqui para escutar o papai? Ele diz: sim, pai. E ele diz então para o seu filho: o que você pensa do seu pai vale mais do que toda a opinião que essas pessoas têm acerca do seu pai. O que você pensa do seu pai vale mais do que o que todos eles pensam de mim. O que adianta nós termos fama lá fora? O que adianta nós termos boas referências lá fora, se dentro de casa nós não estamos sendo modelos para os nossos filhos? Eu me lembro ainda o meu filho com 4, 5 anos de idade. A minha mãe, eu cresci com ela, ela tinha um vício de ficar estralando os dedos, sabe esse negócio de ficar estralando os dedos? Eu nem sei se é estalar ou estralar, o que é? Quem é bom de português? Estalar. E acabou que eu também peguei esse vício de ficar estalando o dedo. E alguns anos atrás, eu estava consultando o Dr. Google. Eu digitei lá: instalar o dedo, dá problemas no futuro, nas juntas e tal, né? E nessa época eu estava fazendo essas pesquisas, eu fui surpreendido um dia com o Mateus, que chega lá no meu escritório em casa, eu tenho um escritório em casa, e ele chega para mim, e devia ter uns 4, 5 anos, e fala assim: pai, eu falei: o que é, meu filho? Eu quero te mostrar o que eu aprendi. Aí eu falei: é? Eu falei: então mostra para o papai. Irmãos, ele fez igualzinho a mim, ele pegou os dedinhos dele, crack. Quando ele fez isso, eu estava na época das pesquisas, e eu falei assim: meu filho, não faça isso, porque o papai aprendeu isso com a mamãe dele, e o papai agora, irmãos, ele me interrompeu, e com aquele sorrisinho mais gostoso no rostinho dele, ele falou para mim assim: pai, tudo que eu te ver fazendo, eu vou fazer igual. Tudo que eu te ver fazendo, eu vou fazer igual. Numa outra situação, estava eu e Virgínia comentando alguma coisa, e de repente a gente subiu, e me põe o Mateus a ficar repetindo tudo que eu estava falando com o Virgínia. Porque criança, assim, ela está lá debaixo da mesa, aparentemente, completamente alheia, né? Não está prestando atenção em nada, está ali brincando. E aí ele começa a repetir tudo, eu falo: mas meu filho, você escutou tudo que o papai estava dizendo? E ele me sai com essa outra pérola. Ele fala assim: pai, tudo que vocês dizem, eu ouvo tudo. Tudo que vocês dizem, eu ouvo. Ouvo tudo. Ou seja, os filhos, eles nos tomam como modelos. Um dia, uma mulher veio até mim, e ela escutava o pastor dela, numa pregação, dizer assim: se você quer saber se você está sendo um bom modelo, você pai, você mãe, pergunte ao seu filho se ele vai querer se casar com alguém que tenha semelhança ao papai ou à mamãe. E essa mãe veio me dizer que escutou essa palavra, e o marido estava em casa. E de repente essa menina, de pouca idade, criança, ela chega para a mãe e fala assim, a mãe é surpreendida, você vê como é que as crianças, a gente pensa que elas não sabem de nada, né? Aliás, o meu sogro, né, o seu Mário, diz assim: Alcione sabe de tudo, essas crianças. E ela me chega para a mãe e diz: mãe, eu não quero me casar com um homem que se pareça com o papai. E essa mãe então me dizia: pastor, hoje a minha filha, ela está junto com uma outra mulher, ela mora com uma outra mulher, mas eu me lembro que ela, criança, ela disse para mim, ela escutou aquela palavra e ela disse: eu não quero me casar com alguém que se pareça com o pai. Veja, eu não estou querendo aqui, embora esse tema da culpa é um tema recorrente, mas o fato é que nós estamos investidos dessa responsabilidade. Coube a nós a responsabilidade de sermos modelos para os nossos filhos. Esses filhos também dão sinais. O comportamento deles dá sinais que a gente precisa ficar atento. Eu me lembro, a gente estava dando aqui, aliás, foi aquele congresso aqui que a gente fez aqui na missão, num ano, e veio um pai, numa cidade do Rio de Janeiro, foi numa palestra, ele me chamou num canto, sentou comigo, e esse pai desesperado, ele de uma igreja
muito grande no Rio de Janeiro. Ele diz, lá são 10 pastores. Ele falou, eu não sou pastor, eu estou indo a pastor, mas minha esposa é. Ele falou, eu estou preocupadíssimo, porque o meu filho, ele já tem todos os jeitos de afeminado, a voz dele, ele diz, ele calça o tamanco da mãe dele, sai pela casa, a voz, o jeito dele, sabe virar o cabelo, e o pai, a gente não sabe o que a gente faz e tal. E aí esse casal veio até mim sentarmos e conversarmos. E essa mãe disse que com 3 anos essa criança chega para ela e fala assim, mãe, eu aprendi algo muito gostoso com o fulaninho, o priminho. 3 anos. Falei, o que você aprendeu, filho? Essa criança com maior inocência tira o shortinho, pega o dedinho dela e coloca no ânus dela. E fala, mãe, como é gostoso. E a mãe olha aqui e fala, meu filho, mas você não pode, você não deve fazer. A mãe fica assustada. E aí quando a mãe então barra essa criança, ela começa a fazer escondido. Ela se tranca no banheiro, a mãe bate na porta. O que é que você está fazendo? Não, nada não. E quando ela sai, você estava fazendo aquilo? Não, não estava. Aí a mãe pegava o dedinho dele, o dedo sujo. Ela diz, passou algum tempo, ele mais ou menos com 6 anos de idade, nós estávamos em casa, eu, meu marido e um casal de amigos. Esse casal tinha um menino de 9 e o nosso tinha 6. Eles estavam lá no quarto, a gente estava conversando e de repente me veio a cabeça, eu vou lá ver o que eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Quando ela chegou lá para ver o que estava fazendo, o mais velho estava com o pênis na boca do filho dela. E aí os pais começaram a levar a coisa para o lado espiritual. Isso só pode ser coisa do diabo, porque na minha família tem essa maldição, e aí nós precisamos quebrar essa maldição. Eu falei, não, tudo bem, mas antes da maldição, porque esse é um rapaz, eu quero conversar com esse pai. Como é que esse pai está sendo um modelo? Por que esse filho está repudiando esse pai? Aí a mãe olhou e falou assim, olha, para começar, agora que ele, o pai, trabalhava fora, ficava não sei quanto tempo fora, voltava e falou assim, mas não era só isso, ele chegava em casa, ele não tinha nem paciência para ficar em casa, e o marido do lado. Ele falou, é verdade. Ela falou assim, Alcione, é como se o pai não existisse na linguagem dos meus filhos. Não é só dele, não, da menina também. O mundo deles, o pai nunca está presente. Eles não perguntam do pai, eles não falam do pai. Porque o pai não está em casa, o pai, nem ele em casa. E esse pai, diante dessa situação, ele dizia, eu tomei essa decisão, eu larguei o meu trabalho. E eu arrumei um outro trabalho, porque mesmo ele com o trabalho dele, ele também não ficava em casa quando ele ficava de folga. Ele falou, porque eu também não tive um pai. Eu falei, agora você vai ter que se virar nos 30. Eu falei, eu já larguei, agora eu preciso de uma orientação, o que eu faço? Eu falei, bom, você vai ter que ensinar o seu rapaz a ser homem. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai ter que dar tempo de qualidade para ele. Eu falei, outra coisa, mãe, você precisa sair dessa relação um pouco. Porque o grave problema, às vezes, de uma estrutura familiar em que a mulher também assume a liderança, é que o marido fica sendo o segundo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai estudar uma estrutura de família homossexual, normalmente é essa, é a mulher muito forte e o homem muito fraco. Eu falei, então, o pai precisa entrar, mas a mãe precisa sair. Porque às vezes até o pai quer entrar, mas a mãe não sai do lugar. O pai precisa assumir a liderança e a mãe tem que deixar o posto de liderança. Vocês estão dispostos a isso? Tudo bem. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai começar a fazer atividade só você e ele. Você vai começar a sair com ele. Você vai começar a fazer algumas coisas só você. Eu falei, outra coisa, rapaz, sai no tapa com esse menino em casa. Vai para o tapete com ele, pega a briga com ele. Né? Eu falei, compra algumas coisas de homem, espada, pega alguma coisa, sabe, de homem mesmo, revólver, dá tiro, vai instigar esse lado masculino dele. E ele vinha, todo mês ele vinha com a mulher dele. E ele voltou para cá, falei, você vai fazer coisa só você e ele. E o que ele fez? Começou a fazer atividade, só ele e o filho, comprou espadinha, começou a brincar e jogar uma bola. Sabe essas coisas? Ele começou a fazer isso com o filho dele. Eu falei, você vai afirmar a identidade do seu filho, você vai falar que você tem orgulho de que ele é um homem, que você tem orgulho de que ele é seu filho. Irmãos, e foi muito interessante. Ele começou a falar que a voz do menino começou a mudar. Ele falou assim, pastor, ele começou a parar de calçar o tamanco da mãe, agora ele calça o meu chinelo. E na última ou penúltima vez que ele veio, acho que foi na penúltima, eu falei, você vai agora marcar um encontro, você vai dar um presente para ele de homem. Mas o que ele gosta de fazer? Vai no McDonald's, você vai comprar um presente para ele. E você vai pedir perdão a ele da sua ausência. E ele fez isso. Ele foi um lanche com ele, comprou um presente que eu não me lembro, que pediu perdão e diz ele que o seu garoto chorou, chorou, chorou. E quando esse homem me volta no nosso último encontro, porque depois acabou que a gente não conseguiu se encontrar mais, mas a gente sempre se comunica via WhatsApp, ele falou assim, eu estou muito feliz. Falei, por quê? Porque essa semana ele olhou para mim e disse assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser como você. Ou seja, então, ele estava conseguindo se colocar neste lugar de modelo. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Preste atenção nos sinais.
Carro, quando começa a dar sinal, é para você parar. Não é para colocar um curativo em cima da luz vermelha. Para. Reflita. Sonda-me, ó Deus. Busque alguém que te ajude a refletir. Não adianta a gente, às vezes,